Aplicação do Yin e Yang na medicina chinesa. Pode-se dizer que a medicina chinesa, como um todo, sua fisiologia, patologia, diagnóstico e tratamento, pode ser reduzidos à teoria básica e fundamental do Yin e Yang. Todo o processo fisiológico e todo o sistema ou sinais podem ser analisados sobre a ótica da teoria do Yin e do Yang. Todo o tratamento pode ser enfocado nessas 4 estratégias. Ou eu vou tonificar o Yang quando ele estiver em deficiência, ou eu vou tonificar o Yin quando ele estiver em deficiência, ou eu vou eliminar o excesso de Yang quando ele estiver em excesso, ou vou eliminar o excesso de Yin quando ele estiver em excesso. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre partes do corpo e a sua relação com o Yin e Yang. Então, cada parte do corpo apresenta um caráter predominantemente Yin e Yang, muito importante na prática clínica. Por que que isso é importante? Então, cada parte do corpo, ela expressa um aspecto Yin ou Yang. E como que se dá isso? Então, imagine o seguinte, eu contei para vocês que o céu é Yang e que a terra é Yin. Eu perguntaria para você, você acha que a cabeça é Yin ou Yang? Para você pensar, 3 segundos. Bom, se o céu é Yang, a cabeça é a parte mais alta do corpo, portanto ela é Yang. Se as pernas estão próximas da terra e eu contei para você que a terra é Yin, portanto as pernas tendem a ser Yin. Ok? Ok. Imagine a pessoa nesta posição, toda parte que bate sol, ou a pessoa na posição de gato, tá? Com as mãos apoiadas no chão e os joelhos apoiados no chão. Imagine o seguinte, toda parte que bate sol é considerada Yang. Toda parte que não bate sol é considerada Yin. A parte externa e posterior dos braços é Yang. A parte posterior do tronco, do tórax, é Yang. A parte posterior da coxa, a parte lateral externa e posterior, posterior e externa é Yang. A parte interna e anterior é Yin. Todo o ventre e tórax na sua parte da frente anterior é Yin. Os braços na sua parte interna e anterior é Yin. Então, o que significa isso? Significa que nós temos os nossos canais de energia Yin circulam todos na parte interna das pernas, todos na parte interna dos braços e no tronco. Os nossos canais que carregam a energia Yang, que são os meridianos que vocês vão estudar longamente, todos os meridianos Yang circulam na parte posterior e lateral das coxas, ou na parte posterior e lateral dos braços. Na parte das costas nós temos meridianos Yang, na parte ventral nós temos meridianos Yin. Como uma relação direta e fácil de guardar, imagine o seguinte, a pessoa nessa posição, na posição de gato, quatro apoios, imagine o sol aqui em cima. Aonde bate sol é Yang, aonde não bate sol é Yin. Eu sempre gosto de fazer a comparação com um cachorrinho, né? Você vê um cachorrinho, você pega o cachorro e você vai ver que ele tem aquela pelagem característica da raça na parte no tronco, né? No lombo. E na parte da barriguinha ele é todo branquinho, não tem pelo. Na parte anterior dos braços também não tem pelo. Nessa parte que não tem pelo, se você imaginar no cachorro, e eles também têm meridianos como a gente, nessa parte anterior que não tem pelo, que tem só aquela parte mais branquinha da pele quase, essa parte é a parte Yin do cachorro. E no humano seria a mesma coisa, nessa parte interna e na parte do tronco é a parte Yin. Na parte posterior, onde no cachorro tem os pelos todos, é a parte Yang. É uma relação que você faz que vai ajudar você lá na frente. Quando, será que esse meridiano é Yin e Yang? Você já sabendo a posição dele, se ele está nas costas, se ele está na parte posterior dos braços, você já sabe que é Yang. Se ele está na parte anterior dos braços, você já sabe que é Yin, ok? Com relação ao corpo, vamos dar algumas referências. Muito bem, o que é Yang? O que é Yang? Então, Yang é o superior, ou seja,
Qualquer comparação que você faça com algo inferior é Yang. Então, por exemplo, a cabeça é Yang com relação ao tronco, ao corpo. Agora, se você pegar a cintura, da cintura para cima é Yang com relação da cintura para baixo. Ok? De uma maneira geral, toda a parte externa do corpo é Yang, portanto a pele é Yang e os órgãos são Yin. A parte superfície póstero-lateral, ou seja, póstero-lateral quer dizer póstero é atrás, lateral é lateral. Póstero-lateral e na perna a mesma coisa. Né? Póstero-lateral é Yang. As costas são Yang, a cabeça é Yang. Acima da cintura comparado com abaixo da cintura é Yang. Os órgãos, Yang. Função dos órgãos, Yang. O Qi, ou energia, Qi é energia, é mais Yang. Quando essa energia ela se condensa, ela fica mais Yin. Ok? O Qi defensivo, que é um tipo de energia que você vai aprender, que fica na parte externa do corpo justamente para proteger, esse Qi defensivo é Yang. E tem um outro Qi que tem uma outra característica que serve para nutrir internamente. Esse outro Qi é de natureza Yin. Esse Qi defensivo, como ele é externo, como ele é exterior, ele é de natureza Yang. Vamos pensar um pouquinho no Yin. O Yin é tudo que está mais para dentro, interior, e mais inferior. Os pés é Yin. Acabou a história. Tá? Agora, toda a parte de baixo da cintura, se você comparar com a parte de cima da cintura, é Yin. Agora, se você pegar a cabeça e comparar com o resto do corpo, ela é Yang. Então, o corpo é Yin com relação à cabeça. Então, espero que isso não esteja fazendo confusão na sua cabeça. Ou seja, a questão Yin Yang é sempre com relação a alguma coisa. Quando eu falo assim, isto é Yin por quê? Porque eu estou comparando com alguma coisa. Porque se eu não tiver com o que comparar, eu não posso dizer que é Yin. Tá? Eu não posso dizer que a cabeça é Yang se eu não comparar com nada. Tá? A cabeça é Yang quando eu estou comparando com o resto do corpo. Da cintura para baixo é Yin. Quando eu faço uma referência, quando eu considero a cabeça. Agora, quando eu considero a cintura, eu posso dizer tudo que está acima da cintura comparado com o que está abaixo. Agora, quando você chega no pé, não dá para você comparar o pé com a terra. É a terra, é o pé. Pé é o pé. Porque você está trabalhando com o corpo. Quando você pensa no corpo e pensa, bom, o pé com relação ao joelho, ele é Yin. Com relação ao abdômen, ele é Yin. Com relação ao tronco, ele é Yin. Com relação à cabeça, ele é Yin. Então, o pé é sempre Yin. E a cabeça é a mesma coisa. A cabeça é sempre Yang. Não dá para comparar a cabeça com o céu. Não tem essa comparação. Eu posso comparar a cabeça com o pescoço. Quando eu comparo a cabeça com o pescoço, eu digo que a cabeça é Yang e o pescoço é Yin. Tudo que está na cabeça é Yang. O que está abaixo da cabeça eu posso considerar como Yin. Ok? Muito bem. Você já entendeu isso que eu percebi. Então, a frente, o abdômen é Yin. O corpo como um todo é Yin comparativamente com a cabeça que é Yang. Abaixo da cintura pode ser Yin. Os órgãos, aí você tem os órgãos Yin. Estrutura dos órgãos, veja bem a diferença. Função dos órgãos é Yang. Função dos órgãos, ou seja, o órgão trabalhando é Yang. O órgão quietinho, bonitinho, montadinho, paradinho é Yin. Agora, existe algum órgão paradinho? Só se você morreu. Nenhum órgão está paradinho. Todos os órgãos estão trabalhando. Por quê? Porque isto não para nunca. Yin e Yang. Yin e Yang. Só vai parar quando você morreu. Aí para. Tá? Mas enquanto há vida, há um movimento do Yin e do Yang. Então, não existe um órgão parado. Órgão parado é órgão morto. Ele está em atividade. Quando em atividade, quem é que faz a atividade? É o Yang. Quem dá a estrutura é o Yin. O órgão em si é Yin. Ele funcionando é Yang. E não existe órgão parado. Porque se ele é um órgão parado, ele é um órgão morto. Então não tem vida. Se tem vida, tem o Yang trabalhando e tem o Yin conservando, guardando, sendo a bateria, sendo a estrutura, para que o Yang possa desenvolver, para que ambos em conjunto desenvolvam algum tipo de atividade que seja útil para o organismo como um todo. Ok?
Muito bem, sangue e fluidos corpóreos são de natureza Yin quando você compara com o Qi. Agora você poderia dizer, mas sangue e fluidos corporais não é Qi? Sim, é Qi. Sangue e fluidos corporais é Qi também. Qual é a diferença entre um pensamento de uma maçã e uma maçã? Qual é a diferença? Em essência, não existe diferença. A maçã em pensamento, o pensamento é energia. Só que é uma energia em um estado muito rarefeito, tênue, volátil. Agora, a maçã física, ela também é feita de Qi, só que um Qi condensado, uma energia condensada, tão condensada que se transformou no objeto físico. Tudo que é físico é Qi, é energia, só que é energia condensada. Sangue é energia condensada. Fluidos corporais são energias condensadas. Agora veja bem, é uma energia condensada mais densa, então quando ela condensa, ela se transforma em forma, e quando ela está em forma, ela é mais Yin. Quando ela está volátil, ela é mais Yang. O pensamento de uma maçã é um Qi mais volátil do que a maçã em si, mas os dois são expressões da energia em estágios distintos de materialização. Devemos enfatizar, todavia, que o caractere masculino e feminino, eu já falei sobre isso, é somente relativo, né? É aquilo que eu falei para vocês. A área torácica é Yang em relação ao abdômen, por ser mais alta, mais Yin com relação à cabeça. Esta questão do Yin e Yang é sempre relativa, você precisa guardar isso, porque existe uma tendência nossa, principalmente da mente ocidental, a querer que as coisas sejam isto ou aquilo. E na medicina chinesa você vai aprender que isto não é necessariamente isto e não é necessariamente aquilo, tá? Uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo, isso pode ser e não ser ao mesmo tempo. É muito difícil para a gente entender isso, mas é o processo do pensamento dentro da acupuntura e do pensamento chinês, né? Algo pode ser Yang ou pode ser Yin. Depende do que você está comparando. O tórax pode ser Yang e pode ser Yin. Depende com o que você está comparando. Se você comparar o tórax com a cabeça, ele é Yin. Se você comparar o tórax com as suas pernas, ele é Yang, ok? Ele pode ser as duas coisas. Depende do que você está usando como referência de comparação. Frentes e costas. As costas são o local onde todos os meridianos Yang fluem. Esses carregam o Yang Qi, ou seja, a energia de natureza Yang, e apresentam uma função de proteger o organismo de fatores patogênicos exteriores. A cabeça é o local onde todos os meridianos Yang terminam ou começam. Na cabeça só tem meridiano Yang. Todos encontram-se e influem mutuamente para a cabeça. A relação da cabeça com Yang é percebida de diferentes maneiras na prática. O Yang Qi tende a ascender e nas situações patológicas, calor ou fogo, tenderão a ascender produzindo rubor facial e peremia da conjuntiva. A energia Yang ela está relacionada com o céu, então a tendência dela é subir. Qualquer coisa que aconteça no organismo, e quando você pensa na energia Yang, a tendência dela é subir para a cabeça, né? E a tendência da energia Yin é o oposto, é descer, tá? Então a energia Yang sobe, a energia Yin desce. O resto do corpo, o abdômen e o tórax, pertence ao Yin, sendo facilmente afetado por fatores patogênicos Yin, tais como frio e umidade. Se você pensar, se você usar essa referência, abdômen e cabeça, ou corpo e cabeça, você vai pensar que a cabeça é Yang e o corpo é Yin. E o Yin acaba sendo afetada mais por fatores patogênicos Yin, ou seja, questões relacionadas ao Yin
afetam mais a parte de baixo do corpo. Questões mais predominantemente Yang afetam as questões de cima do corpo. Por quê? O Yang tem uma tendência a subir. Então, coisas do Yang vão fazer uma reverberação lá em cima e coisas do Yin vão fazer uma repercussão lá embaixo, né? É assim que funciona. Exterior e interior. O exterior do corpo inclui a pele e os músculos, pertence ao Yang. Tem função de proteger o organismo de fatores patogênicos exteriores. O interior, onde estão os órgãos mais importantes pela vida, inclui o sistema interno e tem a função de nutrir o organismo. O interior do corpo, que inclui os sistemas internos e tem a função de nutrir o organismo, é o aspecto Yin. Cintura acima e abaixo. A área acima da cintura pertence ao Yang, sendo facilmente afetada pelos fatores patogênicos, tais como o vento, enquanto que a área abaixo da cintura pertence ao Yin, sendo facilmente afetados pelos fatores patogênicos Yin, tais como a umidade. Aqui nós temos o nosso mapa, que nós usamos na escola, um mapa produzido por nós mesmos, onde nós temos na figura anterior, que mostra o homem de frente, nós temos a representação dos meridianos Yin. Então os meridianos Yin, se nós pudéssemos vê-los, nós veríamos todos aqui na parte anterior. E aqui nós temos os meridianos Yang. Então, se nós pudéssemos enxergar os meridianos, nós enxergaríamos todos eles na parte posterior do corpo. No sistema de meridianos, a energia Yin, ela sobe, né? Ela vai subir através dos meridianos em direção à cabeça para se transformar em energia Yang. A energia Yang, no sistema energético, ela desce. Perceba que a natureza Yang é o céu. Então ela está no céu. Então o que ela vem fazer aqui? Ela vem ficar lá na cabeça? Não. Ela é de natureza alta. A natureza dela está lá em cima. Então quando ela vem fazer o seu processo na nossa existência, esse processo é essa energia Yang que pertence ao céu. Ela tem o quê? Ela tem que descer. A energia Yin que pertence à Terra, ela está lá na Terra. Agora, para fazer os nossos processos acontecerem, essa energia Yin que é da Terra, ela tem que subir. Então, nos meridianos, a energia Yin sobe. E nos meridianos, a energia Yang desce. Porque assim tem que ser para que ela possa cumprir o seu papel. Lembrando que a energia Yin está embaixo, que a energia Yang está em cima. Só que no processo de funcionamento do organismo, no sistema de energia, a energia Yin tem que subir. E a energia Yang tem que descer para que haja o funcionamento adequado de todas as peças que compõem o nosso organismo. Mais uma figurinha representando. Essa figura representa a posição anatômica chinesa. Tá? A posição anatômica ocidental ela é a posição anterior, com os bracinhos para baixo. A posição anatômica chinesa ela tem essa característica, assim, os bracinhos para cima. Então, isso importa no quê? Isso importa na percepção, no movimento da energia. Então perceba que essa primeira figura, ela está mostrando as costas. Portanto, ela está mostrando a energia Yang. Ela está mostrando onde estão os meridianos Yang. Olha o que acontece com a seta. Falei para vocês que a energia Yang que mora no céu, ela tem que descer. Então ela desce pelos braços, desce pelo tronco e desce pelas pernas. Lembra que eu falei que a energia Yin pertence à Terra? Ela está aqui, mas para que você possa funcionar bonitinho como organismo vivo, essa energia Yin ela tem que subir. Olha como ela sobe pelas pernas, sim, sobe pelas pernas. E depois ela vai subir pelos braços também. Esta posição anatômica com os bracinhos para cima, ela serve para a gente entender o movimento das energias. Então as energias Yang que moram no céu, elas descem através dos meridianos Yangs, elas descem e vão até os pés. As energias de natureza Yin, elas pertencem à Terra e elas sobem e vão em direção ao céu, através das pernas, tronco e braços, ok? Bom, assim nós terminamos a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham assimilado esse conceito importante do Yin e Yang. Ele vai persegui-los durante todo o curso, tá?
Então, o entendimento disso leva um certo tempo, porque você tem que quebrar aquele paradigma ocidental de que uma coisa é assim ou é assado, e aí você já percebeu que essa questão do Yin e do Yang não existe o Yin, não o Yang, só existe o Yin e Yang quando eu comparo com alguma coisa, portanto ela é relativa. Entender esses parâmetros da relatividade, da interdependência, do consumo mútuo, isso é muito importante, porque isso está como base de todo o processo da acupuntura. É lógico que você não vai tratar os seus pacientes só conhecendo o Yin e Yang, mas conhecendo o Yin e Yang é o fundamento para você entender, é a base no qual a gente vai encaixar as outras peças, né? O alicerce para você poder entender todo o processo. E você sempre vai estar recorrendo novamente ao conceito do Yin e do Yang.